Chegou a hora do programa Vozes do Recife, uma produção do REC Lab, Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Eduarda de Aguiar, estudante de Rádio e TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco, e tô aqui para mais um episódio do Vozes do Recife, aqui na Rádio Paulo Freire. Realizado para você que quer conhecer mais sobre a história, a cultura e as vozes que fazem do Recife uma cidade tão repleta de diversidades. Aqui, a gente vai mergulhar em histórias que traduzem o que o Recife é hoje, compartilhar curiosidades e trazer reflexões para se pensar como nós queremos a nossa cidade. Fique ligado aqui na Rádio Paulo Freire. Hoje nós vamos falar sobre a relação do Carnaval com o Recife, através da nossa convidada, a professora doutora Rita de Cássia. O Recife é uma cidade que pulsa ao som do Carnaval, mais do que uma festa. Essa é uma expressão cultural profundamente enraizada na identidade do povo recifense. Das ladeiras de Olinda aos becos e praças do Recife Antigo, o Carnaval por aqui é sinônimo de tradição, resistência e celebração. Esse é o momento em que o frevo, patrimônio material da humanidade, domina as ruas, acompanhado por maracatus, caboclinhos e blocos líricos que enchem a cidade de cores e sons. Mas essa relação vai muito além da folia. Ela é marcada pela força das manifestações populares e pela capacidade do Recife de transformar as suas vivências e histórias em arte. E no episódio de hoje, nós vamos explorar como essa conexão se construiu ao longo do tempo e de que forma o carnaval segue sendo um símbolo vivo da cultura recifense. A nossa convidada de hoje aqui no Vozes do Recife é Rita de Cássia Araújo, da Fundagem, especialista em carnaval na nossa cidade. Seja bem-vinda, Rita. Obrigada, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, colaborando aí com o programa, e para falar de carnaval, né, um tema tão caro a todos. Então vai ser uma boa conversa. A primeira questão que veio na nossa cabeça quando a gente pensou em convidar para falar um pouco sobre o carnaval aqui, sabendo da sua competência toda sobre essa temática, foi o que fez você escrever e pesquisar sobre o Carnaval do Recife? Por que que você teve, né, essa ideia de, na sua dissertação, fazer essa pesquisa? Primeira coisa é paixão, né, paixão pelo tema, paixão pelo carnaval em si, né, que é algo que está em mim desde criança, né, e acho que está na maioria das pessoas, né, dos foliões, assim, é uma sementinha que se planta na infância mesmo, né, escola, vizinhança, e aquilo fermentava em mim, né, e eu era brincante, eu foliã, mas quando começa a minha formação acadêmica, começo a perceber que os trabalhos, né, isso é nos anos 80, no meu mestrado, no final dos anos 80, os trabalhos, assim, o enfoque do carnaval ainda estava muito numa linha de folclorista, né, ou memorialista, descritiva. Então, assim, senti falta, né, de um trabalho que tivesse uma consistência, uma linha teórica mais forte, né, mais questionadora mesmo do carnaval, né, em suas questões estruturais, questões de relações de poder, relações com o Estado, relações entre classes, também relações de raça, né, que estava presente, embora eu não aborde muito isso no livro. Foi um pouco isso, é trazer para o carnaval, para o frevo, um outro olhar, né, uma outra forma de conhecê-lo e de explicar aquela festa, né, que não fosse só aquela questão que a gente via muito, que era muito memorial, muito de repassar uma tradição, uma memória, uma certa imagem sobre o Recife e o carnaval que estava mais ou menos consolidada. É um olhar científico, né, sobre essa festa, sobre o frevo, inclusive foi um pouco desafiador, né, se faria isso naquele momento, né, como fazer isso naquele momento, se valia a pena, né, e conversei com algumas pessoas, alguns ex-professores meus, e resolvi abordar o tema. E você teve Inclusive, dificuldade de encontrar fontes? não não, não, de forma alguma, né, eu fui ao contrário, tinha uma abundância de, né, justamente porque tinha essa abordagem do carnaval como, primeiro um largo período histórico, né, no começo eu ia trabalhar apenas a questão da república, da formação do frevo mesmo,
até 1911 ou 14, até a Primeira Guerra, né? E aí, porque o frevo também já estava mais ou menos consolidado, eh, mas na medida que eu fui me aproximando do tema, mergulhando na temática do carnaval, aí foi aquela história de que a história era muito maior, né, e que também, assim como o carnaval, as festas, todas as festas públicas, elas careciam de um olhar, né, de um novo olhar, de uma nova perspectiva teórica, né, de conhecimento sobre eles. Então fui me alargando, fui descendo, descendo lá no tempo, cheguei às festas públicas, né, as festas religiosas na colônia, inclusive, né, passando pelo Império até chegar à República. Então, assim, a abundância de fontes e de bibliografia foi enorme, inclusive que me fez fazer o recorde também, né, eu tive consciência na época que eu não conseguiria abordar, por exemplo, o aspecto negro no carnaval, da forma como eu abordei, né, que teria que ser uma bibliografia específica, e aí fiz um recorte, né, assim, pegar mais o frevo e tratar mais com a questão social, questão de classe, né. E assim, fontes foram muitas, né, sobretudo porque eu peguei os jornais, e além dos jornais, de circulação diária que a gente tinha no Recife, naquela época, é importante dizer para os ouvintes mais jovens, né, não havia biblioteca digital, né, hemeroteca digital, a gente pesquisava folha por folha, passando, né, que era uma delícia, mas implicava, claro, no deslocamento de sua residência até o arquivo público todos os dias, e folhear aqueles jornais, né, com muito cuidado. Mas por outro lado isso te dá o folhear o jornal ou deixar lá aquelas 2 páginas abertas te dá uma noção do contexto de que aquilo está acontecendo, que eu acho que o sistema de busca, dificulta, né, a pesquisa hoje em dia, facilita por um lado, mas eu acho que se não tomar cuidado, estreita muito a visão. Então, tinha esses jornais, tinha os jornais propriamente carnavalescos, que o Recife tem uma abundância enorme, junto com o Rio de Janeiro, né, os próprios clubes, casas comerciais, a imprensa lançava esses jornaizinhos temporários só para o carnaval. Então, assim, só nessa fonte já era muita coisa, né, e fora as outras questões. Havia também uma bibliografia muito nessa linha mais de estudos folclóricos, né, então que tinha uma produção muito grande. Já, assim, tanto sobre o carnaval do Brasil no Brasil, como sobre em Pernambuco, né. Sim. Você coloca, né, que o carnaval ele não é isolado da sociedade, inclusive trabalhar essas pontos de jornal quando você entende o que está acontecendo no momento, isso é muito importante. Como é que você identifica esse conflito, se há conflito social no carnaval, como ele se manifesta, se ele se manifesta diferente em classes sociais diferentes, como que você aborda isso na sua pesquisa e você percebe isso até hoje? Isso, porque, se a gente lembrar, havia, eu acho mais do que hoje, né, e é uma ideia corrente de que o carnaval no Brasil era uma festa da igualdade, né, que é a festa da democracia, todos somos iguais, né, no carnaval e etcétera. Então isso era uma ideia que percorria todos os segmentos da sociedade, imprensa, opinião pública, poderes públicos também, e muitos intelectuais replicavam essa ideia, que dá de uma ideia de senso comum e passa por ideologia também, né. Então era assim, questionar inclusive essa ideia, se o carnaval era realmente uma festa da democracia e uma festa da igualdade, né, de todos iguais. Esse é um dos questionamentos do livro, e a gente vai vendo na prática, assim, a partir das fontes empírica, né, o que eu estou chamando de prática, é a partir da fonte empírica e da prática carnavalesca, de como se organizava o carnaval, de como os grupos se organizavam para produzir a festa, como é que essa festa se manifestava nos dias de carnaval, na questão sobretudo de ocupação dos espaços, né, e sobretudo dos espaços públicos. Então acho que é um foco, assim, privilegiado para a gente perceber como se dá essas relações, né, que entre as classes sociais, entre os grupos étnicos, né. Isso aí, ficou muito claro durante a pesquisa, né, como essa forma de ocupação ela revela muito do que é a estrutura da sociedade, né, de classe, estrutura, de gênero, né, e como é que está estruturado, isso transparece, isso potencializa no carnaval. Por vezes você tem um olhar mais distanciado, né, mais distinto, você vê todo mundo ocupando a mesma rua, pode passar essa impressão de que é uma festa
da igualdade, mas aí você vai começar a ver as diferenças quando você vai olhando mais no micro, né, no horário mesmo que você ocupa a cidade, né, você ocupa as ruas, na forma como isso é abordado na imprensa, alguns comportamentos do poder público, né, e aí desde a questão policial, né, da repressão policial durante muito tempo em cima das manifestações populares carnavalescas, até a questão de um conflito entre o carnaval pedestre, né, dos clubes pedestres com os automóveis. Então, assim, tudo isso estava ali vibrando, aparecendo, assim, com muita força, com muita evidência no carnaval. É claro que o carnaval não é só conflito, né, havia negociações, havia momentos de acomodações, né, entre esses grupos, entre as classes e os grupos, que aí tinha várias formas de carnaval, de expressar o carnaval, né, que você tinha, falando do século XIX, final do 19, começo do 20, você tinha os clubes pedestres, você tinha já o maracatu, você tinha o bumba meu boi, você já tinha o caboclinho, estava aparecendo, né, e todas as outras formas que ainda não tinham nome, né, que não aparece com nome na imprensa. Mas tinha essa variedade enorme dos populares e havia aqueles clubes que eram mais da elite, que eram os clubes de alegoria e crítica, né, que desfilavam sobre carros alegóricos. E daí uma distinção já que a gente vê nos nomes, né, eram clubes pedestres versus os clubes de carro de alegoria e crítica, né. E eles se localizavam mais no centro, eles estavam espacializados na cidade como um todo, nas outras cidades do entorno? Que você identifica. Pois é, isso é super interessante, né, porque logo no início, que 1870, 1880, a gente nota que ainda havia clubes no bairro do Re e com o tempo isso vai desaparecendo e ele se concentra fundamentalmente no bairro de São José, no bairro de Santo Antônio da Boa Vista e alguns circunvizinhos, né, você já vai aparecendo no Pombal, no Feitosa, né, que alguns que a gente nem sabe mais onde é, o Feitosa é na Encruzilhada, o Tigipió, né, alguns grupos começam a aparecer, mas a concentração era sobretudo nesses 3 bairros centrais, né, tinha também Afogados, mas era mais esses 3 bairros centrais. E isso é essa di ele vai acompanhando, tanto vai acompanhando essa dinâmica urbana que a gente vê que, a partir dos anos 30, 40, né, quando tem toda as reformas ali no bairro de Santo Antônio, de São José, que tem um processo de higienização daquele espaço, de valorização, econômica mesmo, né, financeira, cultural daqueles espaços, com a questão do extinção dos mocambos e dos sobrados mais antigos, esses clubes populares eles vão sendo relativamente expulsos, né, não no sentido de expresso, assim, mas pelas forças das circunstâncias eles vão sendo expulsos do centro e eles vão ocupando os bairros periféricos, né, assim, a época de ocupação dos morros da cidade, então muitos desses clubes vão se instalar nos morros da zona norte e mais tarde nos morros da zona sul, né. Então, assim, ela vai acompanhando esse dinamismo, né. Você estava falando da importância, né, do espaço público para a manifestação do carnaval. Como você vê a diferença de como era essa manifestação nos espaços públicos no 19, início do 20, e como isso foi se transformando no 20 até chegar ao carnaval que a gente tem hoje? Como você percebe essa diferença de uso do espaço público pelo carnaval? A gente está numa sociedade extremamente eugenista, né, assim, de querer branquear o Brasil, de querer que o Brasil fosse uma sociedade branca, desenvolvida, então há uma repressão muito grande em cima disso, com conflito policial, com perseguição em cima do mesmo próprio frevo, né, que vai ser depois o símbolo de identidade nossa, mas ele passa por um processo violento de repressão e perseguição. Mais tarde, nos anos 20, né, quando a gente tem um aumento, por exemplo, da questão dos automóveis na cidade, né, então esse conflito vai se manifestar de outra forma, vai ser entre o uso do espaço público pedestre contra os automóveis, né, que você tinha um curso já aumentando. Então, o carnaval ele vai acompanhando, né, esse dinamismo todo urbano, essa forma de uso da cidade, né, de viver as cidades, e aquilo vai, eh transparecendo ali, né. Depois você tem uma outra fase, que é quando surge a Federação Carnavalesca Pernambucana e o carnaval se oficializa nos anos 30, né, quando o Estado, a partir de Vargas, ele percebe a importância da cultura para a política, né, para a política do Estado,
Estado para a manutenção do poder, para como canal de comunicação, mas também naquela questão de domesticação mesmo, de ideologização, né, da sociedade, também de construção de identidade nacional ou regional e local. Então, nesse período de 30, vão surgir aí os desfiles, né, os desfiles oficiais com premiação. Vai haver todo um processo, né, da Federação Carnavalesca, que era formada sobretudo por intelectuais e gente, né, empresários, grandes empresários, inclusive a Tramo e a Grete West, né. Então, assim, naquele período eles tentam enquadrar, né, e definir aquilo que era tradicional, o que era autêntico, o que era legítimo, o que representava, no caso, Pernambuco e o Brasil, e aquilo que não era autêntico, que não era legítimo, né, então o que era que deveria desaparecer. E não só isso, mas ele enquadra, assim, um clube de frevo é aquele que se apresenta assim, assim, assado, um bloco, se apresenta assim, assado. Então ele vai restringindo e dando aquelas categorias do que é e que não é, né, o carnaval, o que é que pode, o que é que não pode. A gente tem que lembrar que a gente está no período autoritário, né, do Estado Novo, não havia muita margem de negociação. E aí eles conformam, né, esses grupos, de alguma forma, não é, nunca você consegue amordaçar inteiramente, né, mas ali tem um aspecto ali que está sendo domesticado, né, em função desses desfiles, em função dessas premiações, em função do surgimento do palanque, né, do desfile oficial, é uma forma de apropriação. E aí é bom que se diga, né, também, de fato, que não se consegue esse poder absoluto sobre os grupos, né, por exemplo, na questão da religiosidade, ela está ali sempre subliminar, né, se não transparente e evidente, mas ela está subliminar e muitas vezes esses próprios intelectuais não perceberam, né, essa questão que estavam ali disfarçada. E hoje a gente tem, né, essa questão de volta depois da época, por exemplo, da ditadura militar, que você tem um recrudescimento da classe média, né, que a gente vai dizendo ao longo do tempo, que ela vai às ruas, vai ao espaço público, depois ela se recolhe, o clube, ou ela se distingue, né, por estar em clube, por estar em corso. Hoje em dia a gente vê essa classe média muito nos camarotes, né, na questão da camarotização do carnaval. Isso vai estar muito claro em Olinda, por exemplo, mais ainda do que Recife. Também no Recife a gente tem, aí de novo, né, tem o Galo no bairro de São José, a gente tem o Nós Sofre Mais Nós Goza na Boa Vista, né, com o carnaval irreverente dele, que foi uma outra forma de ocupar aquele espaço, era no mesmo sábado, né, os dois. Então, assim, a cidade vai sendo reocupada, né, e hoje você tem uma espacialização do carnaval enorme, né, ele não só se expandiu em tempo, né, porque você não tem mais os 3 dias oficiais ou 4 dias de festa, hoje são meses de festa, né, se a gente considerar as prévias todas, sobretudo na vizinha cidade aqui de Olinda. Mas você também tem essa distribuição na cidade, sobretudo nas semanas pré, né, assim, você tem carnaval em todos os bairros, e eu acho que também o carnaval multicultural da cidade do Recife, com essa proposta de descentralizar, né, de institucionalizar a descentralização, criando também os palanques dele, é uma forma, assim, de você realmente ocupar, todo o espaço da cidade, né. Então, vamos a um rápido intervalo. E no próximo bloco, voltamos com curiosidades super interessantes sobre o Recife, aqui na Rádio Paulo Freire. Voltamos com o Vozes do Recife. E para você que chegou agora, estamos conversando sobre a relação do carnaval com o Recife, com a professora Rita de Cássia e mediação do doutorando Jaime Guimarães Júnior. É, a Praça da Independência teve um papel importante, né, a famosa pracinha do Diário, nessa questão da federação carnavalesca, dessa normatização no início do século XX, como sendo esse espaço desses concursos que existiam no carnaval e também essa distinção de classe fica bem evidente, né, na ocupação da praça, além das ruas, mas das praças também. Isso. A pracinha do Diário, ela ficava ali no coração, né, que a gente tem ali do bairro chegando de São José, Santo Antônio e Boa Vista, né, sobretudo São José, Santo Antônio e bairro do Recife. Ela tem aquela centralidade, né, de fato ela tinha, né, foi ali também a questão da Revolução de 30, né, onde aquela região, aquela área ali foi fundamental, né, para aquele
estopim, né, que resultou na Revolução de 30 com a morte de João Pessoa. Era uma área extremamente importante para a cidade. Tinha uma importância política também muito grande, porque as agências, política cultural, né, porque as agências de jornais, elas ficavam todas por ali, né? Você tinha o Diário de Pernambuco, na pracinha, que também pegou o nome dele por extensão, mas você tinha a Rua do Imperador, que era praticamente tomada pela imprensa no final do 19, começo do 20, então era uma área extremamente movimentada, né, na cidade, tinha essa questão da centralidade espacial, mas também simbólica, né, cultural, muito forte. E ali findou sendo instalado o palanque da federação, com esses desfiles a que eu estava me referindo, né, no início nos anos 30, 40, e ela ganhou o nome de Quartel-General do Frevo, né, então era ali que convergia todos os blocos, né, para ali convergia todas as agremiações, todas as pessoas, né, que queriam assistir, e tinha a questão do palanque também, instalava-se alto-falante, etc. Então tinha uma centralidade muito grande, né, de fato, e hoje a gente vê um espaço que é no máximo de passagem, né, e tem a questão ainda polêmica de instalação de camarotes ali, que é um espaço público, né, e às vezes é instalado camarotes privados ali, para a passagem do galo, mas ela já teve essa importância e aí vai acompanhando, né, na medida que o centro foi esvaziando e etc, e a praça foi perdendo aquela centralidade dela. Nos anos 60 também houve uma tentativa de deslocamento desses desfiles, ainda no governo Arraes, né, que ele colocou na Conde da Boa Vista, depois ela volta para ali para o Guararapes, pracinha do Diário, e por fim ela vai para Dantas Barreto, um grande período, né, que é uma outra avenida, eh bastante controvérsia, né, na nossa cidade, a abertura daquela Dantas Barreto, né, além de um processo violento, autoritário, assim, é o próprio uso dela, né, e depois. E ali serviu O próprio de bloco, a série do Vassourinhas foi retirada dali, né, que era na onde é a Dantas Barreto hoje, próximo à escola. ali tinha série de blocos, assim, eu estava fazendo levantamento dos blocos que tinha ali no bairro de São José, muito daquelas ruas que foram extintas, né, com a reforma do bairro de Santo Antônio, com a abertura do alagamento do Carmo, mas sobretudo com a Dantas Barreto, né, que ali muitos blocos tiveram que sair dali, né, a E agremiação. qual a relação, Rita, desses blocos, com os trabalhadores? Porque quando a gente vê vassourinhas, lenhadores, né, os ofícios, eles estão relacionados com o carnaval, o que é isso que significa? Às vezes a gente nem para pensar o nome que eles têm, mas se a gente tiver um pouquinho mais de atenção, a gente vai perceber que, se refere aos ofícios daquele tempo do bairro São José, por ser um bairro de trabalhadores também. Tem uma relação aí? Eu acho que o que a gente aquele que chamava genericamente de clubes pedestres, né, que é esse que saía com a formação, com orquestra de sopro e com os cordão carnavalesco, com sua, estandarte, com seu dístico, né, assim, e que vão esses que vão ganhar o nome, né, de vassourinhas, de lenhadores, de, ciscadores, caiadores. Isso remete, né, não é uma ligação imediata, tipo, nos vassourinhas só tinha varredor de rua, no ciscadores tinham aqueles que ciscavam o chão, não é uma relação direta, é uma relação indireta que eu entendo como remetendo sempre ao mundo do trabalho, e o mundo do trabalho, no geral, um trabalho manual, né, um trabalho de arte e ofício, ou de um trabalho mais braçal mesmo, do operariado. E é isso que a gente nota que nesses nomes, né, dessas denominações, empalhadores, espanadores, ela tem uma polissemia muito grande, né, porque ao mesmo tempo ele remete a questão da classe trabalhadora e não necessariamente àquela categoria, né, verdureiros em greve, suineiros da matinha, enfim, não é necessariamente aquilo, cigarreiras, né, revoltosas, alguns sim, alguns remetem diretamente, porque eles se organizavam ou por questão de vizinhança, por laços familiares, por laços de trabalho, e por laços religiosos, né, então acho que essas e muitas vezes estavam juntos, sempre remetendo a esse mundo do trabalho manual. E aí esses símbolos, né, esses nomes, eles carregam essa simbologia do trabalho, mas também remete a uma questão de limpeza, porque o carnaval tem todo um conceito, né, de passar até moral, né, de passar a vida social a limpo e de criticar os costumes, só de fazer
essa crítica com muito humor, né, com muito espírito, espirituosamente, com verve, etc. E também tem uma questão fálica, né, muito deles guarda a questão carnaval também tem uma questão com sexo muito forte historicamente, né. Então tem uma questão do falos, assim, muitos deles carregavam o dístico, né, ali a vassourinha, e tem isso a gente nota nas cançonetas, né, que havia na época, nas peças de teatro, nos teatros de revista, né, que tinha sempre um duplo sentido, você pegar a vassourinha, pegar o ciscador, etc, etc. Então tem uma polissemia aí em cima desses clubes, mas, eu acho que a força maior me parece que é ele remeter a esse mundo do trabalho, que eram aqueles produtores de cultura, né, que estavam produzindo aquilo, que era uma coisa nova, que a elite teve dificuldade e teve receio também de aceitar, né, que entendia que aquilo não era carnaval, e é isso eu acho uma lição interessante para a gente, né, a lição da história, porque hoje também quando a gente vê algum ritmo, alguma coisa estranha àquela tradição, aquilo que a gente está acostumado a dizer: "Epa, mas isso não é carnaval". E isso eu me lembro muito assim, né, que a elite teve essa reação quando viu o frevo, né, "Mas isso não é carnaval, isso não é nada, isso é uma bagunça, isso é um absurdo, né, isso é um atraso, um sinal de atraso". Então assim, acho que isso é importante a gente ter em mente. É. Você falou em vários momentos que o carnaval ele é político, ele é um espaço de disputa, né, de poder, a gente viu a questão do trabalho, mas você também falou da questão do sagrado e do profano nesse carnaval, e falou também que o carnaval ele não é homogêneo, né, existe uma heterogeneidade nesse carnaval. Como que esse sagrado e profano, eles se manifestam no carnaval do Recife? Porque o carnaval do Recife não é só frevo, e existem vários símbolos. Por outro lado, existe uma tentativa de uniformização de uma identidade. Então, como você, pensa isso? Dessa questão dessa diversidade religiosa, se há, ou se as pessoas entendem que existe uma simbologia religiosa entre o sagrado e o profano no carnaval? Mariana, o carnaval, assim, ele tem uma origem católica, né, enquanto em sua, data, primeira questão do calendário, ele é uma data ligada ao calendário religioso católico, né, e tem um significado para a igreja católica que antecedia a quaresma, então era um período das pessoas extravasarem, porque logo em seguida viriam os 40 dias, né, de recolhimento, de contrição, de arrependimento de pecados, etc, etc. Tem esse conceito primeiro católico, quando ele é trazido pelos colonizadores, mas ao chegar aqui ele se mescla, né, com toda, as outras classes, as outras etnias, que estavam aqui, né, desde os povos originários aos africanos, né, e eh, outra composição social e étnica. Então, assim, a gente tem uma repressão ao longo da colônia, né, e até o império, porque a religião permitida era a católica e todas as outras tinham um grau de repressão, assim, muito grande. Sobretudo a religiosidade negra e a religiosidade afro-ameríndia, né, e eles vão ser extremamente perseguidos, não eram permitido. E aí tem a questão do disfarce, né, por exemplo, isso vai ficar mais evidente na questão do maracatu, né, com aquela coisa de que eles, disfarçavam os seus orixás, a sua religiosidade, né, com a brincadeira, né, porque o brinquedo era permitido, isso vai ter conflito desde o século XVIII. A brincadeira, o divertimento, o simples divertimento as elites permitiam, até por uma questão de tolerância, né, de ter um desafogo ali das tensões sociais, mas essa manifestação pura, simples ou sabida da religiosidade afro, isso não era permitido, né, pelas autoridades públicas. Então vai ter sempre essa questão de você estar ali disfarçando seus símbolos, disfarçando seus rituais, né, às vezes na cor da bandeira, né, na cor do estandarte. Claro, no maracatu isso ficou mais evidente para a gente de início, mas até o próprio frevo, né, se você vir, né, pelos depoimentos de pessoas do terreiro, como tem o artigo o Manuel Papai, né, do sítio do Paiadão, que ele mostra assim: "Olha, tantos por cento, fulana que é da Jurema, que é do maracatu, que é do afro, que é não sei o quê, que é do clube tal, está na escola de samba", então essa religiosidade ela está ali permeando, né, durante muito tempo isso precisou ser escondido, ser disfarçado,
mas à medida que vem uma tolerância religiosa, pelo menos em termos de lei, né, em termos de constituinte, esse disfarce não é tão mais necessário, né, para a sobrevivência. Mas eu acredito que esse laço de religiosidade, ele foi um dos grandes responsáveis por fazer com que essas formas de expressão cultural ela atravessasse o século, do século XIX a esse 20 e 21, né, porque a perseguição policial, a repressão, a questão mesmo da subsistência material, né, a forma de organização desses grupos, que eles enfrentam muitas dificuldades, assim, eu acho que esses laços religiosos, além de outros, né, de vizinhanças, de família também, eles são muito fortes, né. Talvez até hoje mais do que o trabalho, até porque a gente tem uma mudança muito grande no sistema de trabalho, né. Você não tem mais uma classe trabalhadora, você não tem mais um Recife fabril, né, operário, como a gente tinha, né. Então acho que esses laços de identitário, né, de comunidade, assim, eles estão mais fortes ainda do que o do próprio trabalho. Antes você tinha, né, aqueles clubes até de classe média mesmo, né, era das grandes instituições, Condep, Detran, a energia, luz, água, etcétera, né, instituições públicas. Hoje isso vai Militares também, né, tinha os clubes de era eles faziam carnaval. ainda é isso, pronto, isso. Aí você vai vendo que o carnaval vai acompanhando toda essa dinâmica, né, e ele vai se É muito encantador, né, a gente falar do carnaval, eu acho que a gente ficaria falando horas aqui, quase tanto quanto brincar. mas saber um pouco mais dele é muito importante. Então, Uhum. a gente já está finalizando nossa entrevista aqui com você, Rita, e eu queria saber se você queria destacar mais alguma coisa sobre o carnaval, e também se você teria como indicar para os ouvintes, algum filme ou algum livro que retrate o Recife ou o carnaval que você acha importante. Temos muitos estudantes que estão nos ouvindo e também para o público em geral. Você que você gostaria de deixar aqui pra gente como indicação e se gostaria de falar mais alguma coisa sobre o carnaval? Pois é, eu acho que a produção, né, em cima do carnaval, ela cresceu muito, né, dos anos 90 para cá. Alguns estão em formato de livro, mas muitos trabalhos estão como tese, como dissertação, né, de mestrado e doutorado nas pós-graduações, tanto sobre o Recife, Pernambuco, como né, o Brasil como um todo. Eu não consigo ver assim. Tá, quando me vem um título, né, assim, porque é uma bibliografia extensa que você tem desde aqueles, né, que passa pelos folcloristas, Pereira da Costa, Valdemar de Oliveira, Marissete, o próprio Gilberto Freire, né, Mário Sotomayor, chega aí no Dante Silva, Catarina Real, e vai, depois vem os trabalhos acadêmicos, né, então tem aqueles que puxam mais para o Maracatu Nação, teria uma produção grande na Universidade Federal de Pernambuco, mas também você tem trabalho de caboclinho, tem na etnomusicologia, tem na comunicação, tem na administração, para pensar esse carnaval enquanto forma de organização e mesmo de capitalização, né, de ser uma empresa, de ser um fenômeno empresarial. Então, assim, eu tenho é difícil, assim, elencar agora, assim, de surpresa, assim, qual seria, né, esses livros. Tem trabalhos também que pega essa polêmica entre o frevo e o samba, né. Acho que há uma carência enorme, se eu puder dizer aqui, é sobre o carnaval de Olinda, né, que é, assim, tão forte, tão referencial para a gente, né, muitas gerações, muitas de nós, começamos o carnaval de rua mesmo em Olinda, mas ele carece, né, de trabalhos sobre ele, né, de reflexões acadêmicas, agora que elas começam a aparecer. Acho que isso reflete também um pouco da própria história de Olinda, né, isso se passa com outros aspectos de Olinda. Os ursos, né, de carnaval e tantas outras questões, assim, que não foram abordadas ainda, né, que não foram abordados pela academia, aqueles palhaços de Olinda, outros fenômenos tanto, né, tudo se renova, você é capaz de rever e refazer, reescrever sobre temas que já foram abordados, né, com um olhar sempre novo, até mais disruptivo, assim, para trazer um novo, mas tem essas temáticas ainda que não foram abordadas, né, e fora a questão toda do interior, e a gente tem essa questão da migração, campo-cidade, né, como é que se deu,
essa formação dessa classe trabalhadora e dessa cultura urbana que foi se gestando do final do 19 até meados do 20, né, sobretudo 60, por aí, que chegava muito migrante, né, do campo. Tem muitos assuntos para serem abordados, né, e difícil Mas não falar. tem nenhum livrozinho, assim, do coração, aquele que quando você pensa em Recife, você colocaria para alguma pessoa começar a ler por curiosidade, e não como pesquisador acadêmico? Eu indicaria o de Valdemar de Oliveira. Frevo, capoeira e passo, eu acho que é um bom começo, assim, para refletir, né, que ele está ali na transição, acho que ele traz alguns elementos, agora com um olhar mais cuidadoso, né, porque tem a questão do período histórico, né, tem a questão do olhar dele do tempo, né, que ele está escrevendo, da própria acúmulo de conhecimento e do próprio posicionamento dele na sociedade, né, enquanto cidadão, né, enquanto, Isso. Um pensador. olhar crítico, né, a gente tem. Isso, pois é, eu acho que é um bom começo, assim. Então, Rita, E um mas outro que eu já, assim, já que é para recomendar, que você teria todas essas, categorias, né, a etnografia do carnaval, como é o título, que é o livro da Catarina Real, onde ela vai ter essa etnografia do carnaval do Recife, que aí eu acho que vai dar uma visão também panorâmica do que é cada um desses grupos, né. Bom, e aí, se for assim desfiar, tem vários outros trabalhos, né. com certeza. Que bom que a gente tem, né, uma riqueza de bibliografia sobre o carnaval, porque também o carnaval ele é muito amplo, muito diverso. Isso. E a questão musical, né, que a gente não abordou aqui, que já é mais distante, mas tem a cinematografia, né, tem a filmografia, tem muito aspecto a ser, tá, a própria questão da moda, né, esse corpo, a questão do gestual, né, o que isso significa, sempre tem, né, alguns o significado ali do corpo, né, da atitude com o corpo no carnaval é muito forte, né, um outro aspecto. Então, além de brincar, também a gente pode fazer essas leituras para entender e compreender um pouco mais, né, do nosso carnaval. Então, Rita, muito obrigada, é um prazer ter você aqui, ter participado do nosso programa, seja sempre bem-vinda e Eu que agradeço muitíssimo e muito obrigada. Obrigada a todos e a todas. E assim, finalizamos o programa Vozes do Recife de hoje, aqui na Rádio Paulo Freire. Agradecemos a nossa convidada e aos nossos ouvintes. Agradecemos também a nossa produção com o apoio dos estudantes do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Um forte abraço e não esqueça de seguir nosso perfil no Instagram para ficar antenado, @reclab.ufrpe. Até o próximo Vozes do Recife e sigam aqui na programação da Rádio Paulo Freire, tá? Até breve! Nossa equipe é composta por mim, Maria Eduarda de Aguiar na narração, por Nicole Guimarães na roteirização do nosso programa e por Vinícius Barreto na edição. Todos estudantes de Rádio, TV e Internet da UFPE. Além do doutorando Jaime Guimarães Júnior e da coordenadora do RecLab, Mariana Zerboni. O programa Vozes do Recife é uma realização do RecLab, Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco.